O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse flor virá lapidar o sonho. O adolescente é a descoberta do mundo, né? É um momento que você descobre o mundo e começa a achar as suas verdades. Na verdade, o seu caráter já está pronto, mas você começa a colocar em xeque o que você acha da vida e o que a vida acha de você. Menina, cheguei! Ô pai, a Natália ficou no telefone o dia inteiro, não deu nem tempo de eu falar. Mentira, pai, só falei com 8 amigas. A Carol que menos pode falar nessa casa. Ontem ela ligou 24 vezes. Vocês querem deixar eu chegar em casa? Meu amor, me dá um beijo. Pai, eu tô precisando falar com você uma coisa muito importante, mas é que eu tô com... O Kiko te pediu em casamento? De jeito nenhum! Eu acho que adolescente é muito tudo. A sensação que eu tenho com a adolescência é que a gente não cabe dentro da gente, que a gente é maior do que o nosso corpo, sabe? O que acontece dentro do adolescente, às vezes eu sinto que parece que vai explodir, vai sair do corpo. Eu já saí da televisão e achava que, da TV Globo, porque eu achava que deveria existir uma produção independente. Comecei a fazer reuniões com o Euclides e com o Domingos de Oliveira, com um projeto que eu tinha muita vontade de fazer. E durante esse papo, o Domingos um dia disse, olha, eu vou sair cedo porque eu estou dirigindo uma coisinha para minha filha, uma coisinha boba tal, mas que vai estrear lá na garagem do Lauro Alvim. Quer dizer, o Lauro Alvim já é um teatro pequenininho, a garagem é uma coisa mínima. Aí até pela Maria Mariana, que eu conheci quando nasceu, e pelo Domingos e tal, eu fui assistir. Nós ficamos todos nervosíssimas, né? O Daniel Filho na plateia agora. Foi uma das primeiras pessoas, assim, importantes que estavam indo assistir o trabalho, né? Então, eu lembro que a gente tremia da cabeça aos pés. E lá o porão é mínimo, né? Um lugar de 70 cadeiras. Você faz a peça praticamente olho no olho mesmo, né? E eu me emocionei profundamente. Eu nunca tinha visto meninas jovens, falando daquele jeito. E foi como se um novo mundo se abrisse para mim. E a maneira de contar histórias, algumas engraçadas, outras ternas, outras apaixonadas, outras juvenis e algumas fortes, amorosas. E eu me emocionei ao ponto de chorar assistindo. Mas naquele momento, praticamente 2 ou 3 dias após a primeira apresentação, eu resolvi comprar o episódio, comprar a peça, os direitos, para daquilo que era uma série de monólogos, uma série de quadros, tentar articular um seriado de televisão. Nós sabíamos que teria que fazer uma adaptação, né? Que o material era rico, né? Tinha muita informação para trazer nova, né? E que tinha que descobrir uma outra linguagem. Então, para a série, a gente teria que criar uma situação que propiciasse fazer dramaturgia, né? Família e personagens. E aí nós criamos juntos, tivemos uma equipe de criação, fizemos várias reuniões. Eu, Euclides, a Patrícia Perrone e meu pai, Daniel. Aí nós criamos essa família. Eu e a Bárbara somos filhas do primeiro casamento do papai. Já a Carol não, é filha do segundo casamento, quando ele casou com a Lúcia. Só que a Lúcia já tinha uma filha, a Natália. E há mais ou menos uns 9 anos, a Lúcia morreu. Nossa, foi horrível. E a Natália preferiu ficar morando com a gente. Eu acho que o pai dela, de verdade, também preferiu. Que eu, por exemplo, tenho 3 irmãos que são filhos de uma mãe com outro pai. É sempre uma família que é meio irmão, meio tio, um quarto de avô, com tudo
né, a geração anos 70 criou essa realidade pra gente, né? Então a gente quis mostrar isso também na série. Mas o que está acontecendo aqui? Alô, galera, olha o melhor macarrão de todos os tempos. Demorou. Você só come e dorme mesmo, né? Enche o saco, pirralha. Pirralha, mas eu sei das coisas. Ai, gente, vamos comer? Natália! Não, eu não vou comer. Eu acabei de sair de um estado de meditação profundo e não se deve comer após a meditação. Ainda mais essa comida aí, cadáver. Eu agora sou vegetariana. Tinha um primeiro texto da Maria Mariana que terminou sendo a base de um episódio, que era O Príncipe Encantado, que foi que nós fizemos o piloto e daí saímos atrás de produção para desenvolver o seriado, com esse piloto debaixo do braço. O projeto foi rejeitado por vários lugares, né? As pessoas não queriam ver. E surgiu de onde menos eu esperava. Por intermédio do Armando Nogueira, ele marcou um moço comigo e o Roberto Molaerte. E o Roberto Molaerte, que viu o programa, disse: dá para ser feito pela TV Cultura, que era a última que eu poderia esperar. Ele, a partir desse piloto que existia, ou seja, se não tivesse algo realmente palpável e fosse apenas uma ideia no ar, o projeto não teria saído. Nós já tínhamos alguns parâmetros que influenciaram a escritura dos textos. Os textos foram desenvolvidos dentro de dentro de uma bitola, digamos assim, produzível com o mínimo de recursos que nós tínhamos. Então a coisa dos depoimentos era, além de ser, eu pessoalmente acho que é um achado de linguagem, mas era uma coisa que também barateava a opção de fazer tudo basicamente em um cenário, né, em manter o seriado pelo menos 60%, 70% dentro do apartamento. Também era uma coisa que restringia o texto, quer dizer, você era obrigado a escrever uma história que se passava 60%, 70% dentro de um apartamento. Tudo isso foram parâmetros de produção para podermos viabilizar. Eu tinha que rodar por eixo, eu tinha que rodar episódios como se fosse episódios de novela. Eu pegava assim 10 primeiros episódios e então ia para o quarto e fazia os 10 episódios do quarto. A gente gravava por eixo de luz, então só quem entendia realmente o que estava se passando era ele. A gente não fazia ideia, a gente gravava uma fala de uma cena hoje, né? 2 meses depois a gente gravava a continuação da mesma cena. Então era uma disciplina muito grande que a gente tinha que ter de atenção, de estar colada nele mesmo, tentando captar alguma coisa do que se passava na cabeça dele. O que a gente faz também é quando a gente vai numa locação, e como o Rio é tão gostoso e bonito, eu vou andar e mostrar com vocês, quer ver o seguinte, aqui a gente está com uma locaçãozinha, né? A gente vira para aqui, a gente está com uma praçazinha, né? Se eu virar para ali, eu já estou com uma ruazinha, né? Se eu virar para aqui e você mexendo um pouco de diafragma e andar até aqui, eu já estou com um lugarzinho que já é um cantinho de barco e tudo mais. Se nós virarmos para lá onde eu estava, já passa a ser o Yacht Club. A gente, quando escolhe uma locação, a gente vê quantos tipos de sequência a gente pode mesmo que seja matar no mesmo lugar, hein? Mesmo que seja para episódios São de episódios diferentes, não são os mesmos episódios que a gente rodou aqui. A gente rodou vários episódios aqui. Oi, eu mudei pro prédio de vocês esse mês, meu nome é Fernanda. Posso sentar com vocês? Claro, como é? Opa! Peraí, que isso? Tô doido? Fica da suja. A gente está tentando rodar um filme de 9h30 em 2 meses. Se você pensar nisso, você vai ver que a velocidade tem que ser muito grande. Arrumar adolescente não é muito complicado. E a gente foi fazendo testes. Passaram pelos testes várias pessoas. A Maria Mariana estava escalada desde o primeiro momento. Ela era como era a Patrícia Perrone, portanto eu tinha 2, eu tinha que achar mais 2.
primeiro fiz meio que figuração no teste de algumas pessoas, até que fiz meu verdadeiro teste. Foi tão ruim, mas tão ruim, que eu acho que a Graça não gravou. E só gravou, só mostrou pro Daniel minha entrevista. E aí depois ele falou que tinha gostado de mim, que tinha me achado parecida com a Patrícia Perrone, que a princípio seria a Bárbara. E aí falou, vamos fazer um segundo teste. Nesse segundo teste eu acho que eu me saí um pouco melhor e fui chamada e dava pulos, saltos de alegria. Eu cheguei lá, quem abre a porta? O Daniel. Eu, que é isso? Peraí. O que tá acontecendo aqui? Aí o Daniel falou assim, lê esse texto aí. O que você entendeu? Aí conversei com ele. Aí eu até então não estava entendendo nada, verde demais, né? Era a primeira coisa, assim. Nunca tinha visto um diretor na minha frente, assim. Então, dei de cara logo com quem, né? Então, quando ele desceu a escada, e tinha a Maria Mariana, a Patrícia Perrone, na época, acho que a Débora também estava já sentadinha lá no sofá. E aí ele falou assim, pronto, achei a Natália, é ela. Depois, quando o projeto foi comprado, é que eu tive que sair a carta de quem faria o papel que já tinha sido filmado pela Patrícia Perrone. Ana Kutner também foi fazer o teste e aí eu lembro que ficou uma situação assim um pouco, talvez seja ela, talvez seja eu, sabe? E eu lembro que eu fiquei meio que ela conhecia a Mariana, conhecia o Daniel, eu não conhecia, eu fiquei meio naquela situação assim, ai, como é que vai ser? Era claro que a gente precisava de uma pessoa muito afetuosa. Eu acho que esse foi o maior critério para a escolha do Tatá, mais do que o talento dele de comediante, a coisa assim do coração aberto, sabe, que o Tatá tem isso, né? Ele passa isso como ator. Olha aqui, mais uma armação dessas. E eu vou tratar vocês como as criancinhas que vocês são, com tapa na bunda. Eu fui claro? Eu sempre achei, pai, que você não precisava de namorada nenhuma. E a senhora também. Eu não estou interessado na opinião de ninguém sobre minha vida amorosa. Se eu preciso, se não preciso, é um problema meu, caramba! Quando nós estávamos todos preparados nessa coisa complicada de que íamos fazer e começaríamos a filmar dali a um mês ou 20 e poucos dias, a Maria Mariana, numa dessas excursões fazendo a peça Confissões do Adolescente, sofre um desastre. Estava numa van, voltando pela Dutra para o Rio. Aí quebrou o eixo, o carro caiu no barranco e eu quebrei o fêmur. Ela podia sentar e levantar, e deitada podia rolar. E fiquei, né, operação, fiquei sem andar, e nós discutimos várias vezes, eu mesmo pensei, Daniel me colocou assim, que se eu não quisesse fazer, para eu ficar à vontade, né. Mas eu queria fazer de qualquer maneira, né. Então é uma coisa curiosa, porque mesmo vendo hoje, não dá para perceber em que horas é que eu ponho a dublê e que horas é que a Maria Mariana anda. É estranho para mim, porque metade das cenas eu não faço, né? Dos movimentos, de andar, eu entro só para fazer a representação, né? Assim. Eu nunca tinha feito esse tipo de coisa, é bem diferente. Às vezes ela fica fazendo, eu fico olhando, sabe, para ver que tipo de movimento eu vou estar fazendo. Porque às vezes ela faz o movimento e eu entro só para falar, entendeu? Então eu não sei de onde que ela veio, né? É complicado a gente ficar prestando atenção aberta no que ela está fazendo. Não me neguei, só me reguei, só me toque quando eu pedir. Se não pode ferir o dia, todo cinza que eu trouxe pra nós dois. Com exceção da Maria Mariana, que já tinha uma experiência grande, ou pelo menos não só pela sua cultura dentro da sua casa, quer dizer, já tinha uma consciência, as outras eu notei que eu teria que ser severo, porque tem mãe, para não trazer texto decorado por uma mãe dentro de casa, com inflexões, então eu tive que assumir até virar titio ou papai delas, eu tive que assumir uma
coisa de inspetor de colégio. O Daniel tem uma fama de muito bravo, né? Confesso que quando eu me encontrei, assim, eu fiquei muda, sem palavras, muito nervosa, porque ele é muito sério e acho que no primeiro impacto, então, ele se faz mais sério ainda para te testar, sabe, para saber como você vai se colocar, se você realmente é uma pessoa que tem coragem ou não. O Confissões era uma terapia em grupo, né? Acho que é por isso que nenhuma das 4 assim, passou por grandes problemas, porque tudo era conversado. Eu lembro muito dele falando mesmo essa coisa de que em teatro você tem que mostrar para várias pessoas que estão ali no vídeo, no cinema, na televisão, você tem que mostrar para uma pessoa que está através dali, né? Então ele falava assim, meu Deus, as 4 hoje não estão prestando para nada, estão 4 burras, porque a gente fica assim, onde? E aí eu fico vendo que aquilo era realmente uma máscara, um personagem para impressionar mesmo. Era uma família. Comecei bem pra caramba, sabe? Ele não tem um espaço que você possa andar mais 2 milímetros. Ele é milimétrico. Do que caiu um pouquinho para lá tá fora, caiu um pouquinho para cá tá fora. Então, o que está marcado é aquilo. Por isso que estou reclamando com o Lula. É mais baixo, é mais seco. A passada aqui, Lula está feia. Não tem influência a câmera, está sem influência. Como diria o papai, né? Isso é coisa de adolescente. Corta. Unbelievable. Conseguimos. Okay. Minha química com o Daniel, acho que é uma coisa, um presente, pelo menos para mim é um presente. Ter encontrado um diretor que entendia o que eu escrevia, que me ensinava a escrever o que eu estava escrevendo, que tinha tem um senso crítico muito apurado. Não sei, Fala de novo, deixa eu começar de novo aqui. Eu nunca deixei de ser adolescente. Eu acho que um criador, um artista, ele é basicamente um adolescente. Quando um artista perder a sua infantilidade e ele ficar adulto, na minha concepção, ele fica chato e ele deixa de ser um criador. Eu acho que os grandes criadores são os que permanecem adolescentes, os que permanecem acreditando num sonho, os que permanecem acreditando que eles podem mudar a vida. O luar, estrela do mar, o sol e o